Fala galera do canal EBD Núcleo, estamos de volta para mais um vídeo, para mais uma lição abençoada. Agora nós vamos aqui estar tratando sobre a última lição deste primeiro trimestre do ano de 2021. Nós sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou, conseguimos iniciar e conseguimos terminar um trimestre para a glória dele. Também quero aqui fazer menção de todos aqueles que são os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus, mais e mais. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e comente, pois isso é importante para o nosso crescimento, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, pela doutrina do Senhor, pela Bíblia Sagrada, por essas sagradas letras que têm transformado tantas vidas no decorrer do mundo, no decorrer de toda a história da humanidade. Então, vamos para mais uma videoaula em nome de Jesus. Glória a Deus, então vamos aqui para a lição de número 13 por título, a oração de Paulo em favor do seu espinho. O texto do dia diz o seguinte: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Isso se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7, e a síntese da lição diz o seguinte: Paulo, ao orar para se ver livre de seu espinho, recebe de Deus uma resposta diferente, porém, mais excelsa do que imaginava. O texto bíblico da nossa lição se encontra aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10 e o versículo de número 15. Na verdade, nós vamos aqui estar analisando basicamente este capítulo de número 12 de 2 Coríntios. Não todo, mas uma boa parte desse capítulo. Pois bem, como uma introdução para que possamos entender da melhor maneira possível esta aula, é necessário nós termos aqui o contexto histórico da lição. Primeiro, após Paulo receber grandiosas revelações do Senhor, Paulo lhe diz que lhe foi colocado um espinho na carne. E aí ele diz para que ele não viesse a se ensoberbecer. E aí nesse contexto desse espinho na carne que lhe é posto, 4 grandes ensinamentos nos foram deixados através aí dessa história que Paulo ele passou. O primeiro ensinamento é sobre a importância de testemunharmos acerca das maravilhas de Deus. Segundo, sobre o espinho na carne e seus efeitos propriamente dito. E terceiro, há orações sinceras que não são respondidas. Aliás, esse terceiro ponto é um ponto que nós falamos durante o decorrer de todo o trimestre. Falamos na lição 1, na lição 2, falamos em algumas lições durante o trimestre e agora retornamos com essa mesma afirmação. Há orações sinceras que não são respondidas pelo Senhor. E quarto, a graça de Deus é suficiente. Então esses 4 pontos aqui da introdução, elas vão permear toda a lição de hoje. E nós vamos estar analisando cada item desse, de acordo com o nosso primeiro tópico, de acordo com o nosso segundo tópico, para a glória do Senhor. Então peço a você, fique conosco até o término deste vídeo, porque vai ser uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos aqui a nosso tópico de número 1, com as visões celestiais. Então veja só o que eu quero que nós passamos aqui a entender neste primeiro tópico. Olha só, provavelmente em Tarso, um pouco antes da sua primeira viagem missionária, que se encontra lá em Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo ele teve uma experiência incrível com Deus. Veja só, o apóstolo Paulo teve uma experiência incrível com o Senhor. E aí o nosso comentarista vai tentar descrever que experiência é esta, escrevendo o seguinte: Paulo foi levado ao terceiro céu, onde está Deus, e durante esse momento ouviu palavras inefáveis. Possivelmente foram revelações a respeito do Evangelho de Cristo e das glórias indescritíveis nos céus que estão reservados aos cristãos. Então perceba que o apóstolo Paulo ele teve aqui uma experiência com o Senhor e foi elevado até o terceiro céu e lá ouviu palavras inefáveis. E aí é interessante que nesse testemunho o apóstolo Paulo vai falar de forma bastante enfática que as palavras que ele ouviu nessa experiência, nessa elevação, são palavras
inefáveis. E aí fica aquela pergunta a nós: o que é inefável? E aí o nosso comentarista ele vai explicar o significado dessa palavra dizendo o seguinte: inefável é algo que não se pode descrever por causa da sua grandeza, poder e beleza. Vou repetir: inefável é algo que não se pode descrever por causa da sua grandeza, poder e beleza. Então o que o apóstolo Paulo ele ouviu, as palavras em si não tinham o poder de descrever o que ele viu o que ele ouviu nesta experiência que ele teve com Deus. Era tão grandioso, mas tão grandioso, que o apóstolo Paulo, com palavras, não podia descrever. E aí, mais uma vez, o nosso comentarista escreve algo interessante dizendo o seguinte: possivelmente, as visões e revelações que o apóstolo teve foram tão magníficas e impressionantes que qualquer definição humana jamais conseguiria descrever. Glórias a Deus por isso. Então perceba que as revelações que o apóstolo Paulo teve foram tão magníficas, tão impressionantes, que qualquer definição que o apóstolo Paulo viesse a dar, ela ainda viria a ser incompleta. Ela não iria jamais conseguir descrever com a totalidade daquilo que o apóstolo Paulo ouviu, do que ele viu e todas as experiências que ele teve com o Senhor aqui nesse contexto de 2 Coríntios, capítulo de número 12, para a glória do nome do Senhor. E aí temos uma aplicação clássica para as nossas vidas, que é aquela que vocês já sabem. Nós também temos experiências, nós possuímos experiências marcantes. É evidente que muitos de nós não temos experiências tão grandes, tão magníficas, como que o apóstolo Paulo teve aí nessa ocasião onde ele foi levado até o terceiro céu. Mas nós temos sim testemunhos maravilhosos para conceder. Eu quero que você perceba que o valor do testemunho, ele não se mede pela grandeza da experiência. Não. Mas o valor do testemunho se mede pela sua singularidade e se mede pelo contexto em que essa experiência ocorreu. Então, em outras palavras, eu quero dizer que a nossa trajetória cristã, ela é marcada por histórias, por experiências que podem incentivar outras pessoas também a continuar prosseguindo. Talvez, como eu falei ainda há pouco, você não tenha tido uma experiência como o apóstolo Paulo, que foi levado ao terceiro céu e toda aquela situação. Mas eu sei que você tem um testemunho a contar daquilo onde o Senhor abriu uma porta de emprego, o Senhor fez algo que você não imaginava que ele poderia estar fazendo. E isso tudo são experiências que você pode contar para pessoas que estão passando por um momento parecido com o que você viveu lá atrás. Então eu quero que você perceba mais uma vez que a experiência, por mais que você julgue muito pequena em comparação com o que o apóstolo Paulo teve, a sua experiência ela é importante, pois vai edificar uma vida de uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade e que precisa dessa palavra amiga. E você possui, porque você tem experiências com Deus, assim como o apóstolo Paulo também o teve. E nesse sentido, para concluir aqui o nosso primeiro tópico, eu quero ler algo que o nosso comentarista mais uma vez escreveu, onde ele diz o seguinte: quais episódios temos vivido? Uma pergunta: que experiências com Deus estamos colecionando? Elas nos edificam ou nos frustram? Lembremos sempre de que tudo o que vivemos é envolvido em um processo, um trabalhar diário, um constante aprendizado em uma íntima relação com o Espírito Santo de Deus. Invista nesse relacionamento. Perceba mais uma vez de que tudo o que nós vivemos está envolvido em um processo e esse processo faz parte da experiência que você hoje está vivendo com o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui ao nosso segundo tópico, o espinho na carne. Aqui para este tópico eu quero fazer a leitura do texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Então eu quero que você perceba aqui uma pergunta que nós poderíamos fazer a nós mesmos a respeito desse texto. Primeira pergunta: qual é a natureza desse espinho? Olha só a pergunta: qual é a natureza desse espinho? E aí existem alguns estudiosos que vão levantar
muitas hipóteses a respeito de que espinho na carne de Paulo era esse. E aí podemos citar aqui alguns. Por exemplo, alguns dizem que esse espinho na carne, ele era um problema nos olhos de Paulo. Isso pode ser embasado, se baseia, ou melhor dizendo, em Gálatas capítulo 4, versículo 15. E o segundo, a hipótese, é de que esse espinho na carne era uma doença que o apóstolo Paulo poderia ter. Isso se encontra em Gálatas capítulo 4, versículo 13. Na verdade, ele se baseia em Gálatas capítulo 4, versículo 13. E a terceira suposição era que esse espinho na carne representava a perseguição dos judeus. Ele se baseia em Romanos capítulo 9, versículo de número 3. E a quarta hipótese que eu alistei aqui para você dar uma refletida é sobre a ação dos inimigos, pois alguns estudiosos acham que esse espinho na carne era a ação dos inimigos, e aí podemos deixar como base que eles usam para isso Filipenses capítulo 3, do versículo 4 até o versículo de número 7. Mas eu quero que você perceba que na verdade, a Bíblia ela não relata de fato do que se trata esse espinho na carne. A Bíblia Sagrada ela não afirma do que de fato se trata, do que representa esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Mas é interessante que eu quero que você perceba que, embora a Bíblia Sagrada não trate de maneira bastante exata sobre o que esse espinho na carne representa, mas a Bíblia vai trazer alguns fatos importantes sobre esse espinho. A Bíblia vai trazer alguns fatos importantes sobre esse espinho. E aí eu quero listar aqui com você alguns pontos. O primeiro ponto é que esse espinho ele era de origem espiritual, pois a Bíblia Sagrada em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 vai dizer que era um mensageiro de Satanás. O segundo fato importante sobre o espinho na carne era que ele tinha efeitos físicos na vida do apóstolo Paulo. E o terceiro, que aí todo mundo sabe, era algo ruim na vida do apóstolo Paulo. Paulo, ele deseja ser livre desse mal. O apóstolo Paulo deseja ser livre desse mal. E ora, se o apóstolo Paulo deseja ser livre desse mal, então é claro que esse espinho se trata de algo ruim. Tanto é verdade que atualmente, toda vez que nós falamos a palavra espinho, geralmente tem a ideia de sofrimento, tem a ideia de dor. Estou passando por um sofrimento, estou passando por uma dor, tenho um espinho na carne, como alguns gostam de dizer. Então você percebe que esse terceiro ponto também, ele é muito coerente com o que nós estamos tratando sobre esse espinho na carne. E quarto, esse ponto é interessantíssimo, de que esse espinho na carne, Deus permitiu, porque Deus ele tinha um propósito. O Senhor tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo aí no que diz respeito a esse espinho na carne. Glórias a Deus por isso. Mas eu quero que você também perceba, além disso, o seguinte, que mesmo com tudo isso, o apóstolo Paulo ele sabe que o espinho, olha só, o apóstolo Paulo sabe que o espinho lhe traz um crescimento. Olha só, o apóstolo Paulo sabe que esse espinho lhe traz um crescimento para a sua vida. E aí você pode ver aqui de acordo com 3 pontos de que realmente isso daí é verdade. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo fala sobre esses pontos que eu vou listar agora. Primeiro, o apóstolo Paulo sabe que esse espinho traz esse crescimento. Por quê? Porque vai tratar sobre a suficiência da graça, isto é, nós sermos dependentes de Deus. Ora, quando nós temos um espinho na carne, isso vai mostrar que nós somos suficientemente dependentes dele, nós somos dependentes da graça do Senhor. E aí posso citar para você Hebreus capítulo 12, versículo 10, você pode lá efetuar a leitura desse texto, e também Provérbios capítulo de número 12, versículo de número 1, que tem uma relação entre esses dois versículos. O segundo ponto sobre o espinho que traz um crescimento é que a fraqueza ela é dissipada diante do poder de Deus. A fraqueza que o homem tem, ela é dissipada diante do poder de Deus. Pois quando nós temos esse espinho na carne, nós nos encontramos fracos. Mas mesmo com tudo isso, como diz o texto de 2 Coríntios capítulo 12, essa fraqueza ela é dissipada, ela é apagada diante do poder de Deus em nome de Jesus. E o terceiro ponto é que o orgulho ele cede à humildade.
glórias a Deus, quando nós temos esse espinho na carne, ou melhor dizendo, o apóstolo Paulo teve esse espinho na carne, ele pôde dizer que o orgulho, ele cedeu à humildade. Aliás, o próprio apóstolo Paulo trata sobre isso, pois ele diz, a fim de que não viesse a me exaltar. O apóstolo Paulo trata sobre esse terceiro ponto. Na verdade, eu quero que você perceba que esses 3 pontos que eu listei para você, ela responde uma pergunta que muitos de nós já tivemos em um momento da nossa vida cristã, que é a seguinte pergunta: por que Deus não tirou o espinho na carne de Paulo? Na verdade, por que Deus não tirou o espinho na carne de Paulo? E aí esses 3 pontos vai responder essa pergunta. É a suficiência da graça, sermos dependentes dele, aqui a fraqueza é dissipada diante do poder, e terceiro, que o orgulho cede à humildade. Glórias a Deus. E entre tudo isso, nós também podemos citar que quando nós nos encontramos com o espinho na carne, conforme o texto aqui de 2 Coríntios capítulo 12, significa que nós nos encontramos abertos para a ação do Espírito Santo. Quando nós estamos com esse espinho na carne, que está de certa forma nos incomodando, isso significa que nós nos tornamos totalmente dependentes do Senhor, de tal forma que nós vamos nos encontrar abertos para a ação do Espírito Santo de Deus. Ora, quando nós estamos cheios de nós mesmos, então significa que não existe aí liberdade para que o Espírito Santo de Deus venha agir dentro de nós. Mas quando nos encontramos frágeis, com o espinho na carne, aí sim existe uma ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Glórias a Deus. Então, portanto, eu posso concluir dizendo o seguinte a esse segundo tópico, que ser limitado é uma bênção. Vou repetir, ser limitado é uma bênção. E todo ser humano é limitado para a glória do Senhor. E por que ser uma bênção é ter uma grande bênção sobre a nossa vida? Porque quando nós somos limitados, isso significa que existe uma ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Porque nós somos limitados. Imagine se não fôssemos, então não haveria liberdade para que o Espírito Santo de Deus agisse sobre a nossa vida. Nesse sentido, eu posso dar um exemplo para você. Pedro e João, lá em Atos, capítulo de número 4, onde eles estavam diante do Sinédrio, onde no versículo 13 vai dizer: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha só, e perceba que as pessoas percebiam que tanto Pedro quanto João, eles eram homens iletrados e indoutos. Mas mesmo com isso, eles se maravilhavam, eles se admiravam com o que eles falavam, com a autoridade com esses 2 homens de Deus falavam. Mas por que isso acontecia? É porque eles eram homens limitados e reconheciam essa condição, e a ação do Espírito Santo acontecia sobre as suas vidas em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, esta aqui foi a nossa aula, foi uma aula curta, muito objetiva, muito enfática a respeito daquilo que realmente importa aqui para a nossa vida nessa última lição. Espero que você tenha gostado desta lição, não tão somente dessa lição, mas também de todo o trimestre. Que Deus possa aí abençoar a sua vida, que diante de todas as dificuldades que o mundo tem passado, que nós temos passado, que em nome de Jesus possamos continuar sempre caminhando, avantes, prosseguindo até as moradas celestiais em nome de Jesus. Estamos aí também de volta neste segundo trimestre, vamos retornar no segundo trimestre para tratar sobre o corpo de Cristo, um comentário do pastor Natalino das Neves, para a glória do Senhor. E peço a você, continue conosco no canal EBD Núcleo, continua compartilhando, porque mais e mais vidas são alcançadas pelo poder que há na palavra do Senhor. E aqui estamos, EBD Núcleo, priorizando a palavra de Deus.